podem ir abrindo as vossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 1 a 12. Marcos, capítulo 2, versículos 1 até ao versículo 12. Numa atitude de reverência para com a leitura das Sagradas Escrituras, eu peço que todos se possam colocar de pé. Marcos, capítulo 2, versículos 1 ao versículo 12. E assim diz a santa palavra do nosso bom Deus. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram-o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfémia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Que é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Os irmãos e amigos podem tomar o vosso lugar. O ponto do sermão deve ser o ponto do texto. Ou seja, o ponto central do texto que nós lemos deve ser o ponto central do sermão que iremos escutar. Por que é que eu digo isto, neste texto em concreto? Porque não poucas vezes pessoas abordam este texto e falham o foco principal que está no texto. Agarram em coisas que são acessórias, esquecendo-se das que são principais. E eu não estou a dizer que as acessórias não são também elas boas e importantes, mas não são o foco central. Muitos podem agarrar neste texto e dizer: Vejam, como é bom termos bons amigos. Vejam, como é bom em alturas de dificuldade e adversidade termos amigos com fé que nos caminham e encaminham até ao Senhor Jesus Cristo. E isto é tudo coisas boas. Mas o ponto do texto não é a amizade, a fé ou os benefícios que os amigos colocam ao dispor uns dos outros. O foco do texto é o pecado. Ou melhor, o perdão de pecados. Ou mais concretamente, quem tem autoridade para perdoar pecados. Então, para nós podermos responder a essas coisas, nós primeiro temos de fazer uma pergunta, que é: o que é o pecado? E, consoante o tipo de pessoas que nós formos encontrar e fazer esta pergunta, nós iremos obter várias respostas para esta mesma pergunta. Por exemplo, se nós formos perguntar a um judeu ortodoxo, o pecado é visto principalmente através de 3 termos. Para o judeu há o erro inadvertido, há o pecado consciente e há a rebelião deliberada. O judaísmo, contrariamente àquilo que eu creio que as Escrituras demonstram claramente, não subscreve a doutrina do pecado original. Segundo essa vertente, o ser humano nasce com 2 impulsos próprios, característicos, um bom e um mau. Portanto, o pecado acaba por ser uma escolha consciente do ser humano. É uma escolha errada. E o remédio para esse mesmo pecado é a observância da Torá, da lei, e o arrependimento. Se nós formos para o Islão, o pecado é o ato de desobedecer à vontade revelada de Alá.
Nas religiões orientais, por exemplo, o conceito de pecado contra um Deus pessoal ele é inexistente. Tudo é explicado através de conceitos da lei natural e da casualidade. Por exemplo, no hinduísmo, o pecado que não é pecado é uma espécie de ação que gera um karma negativo. Mais do que uma ofensa a Deus, um ser pessoal, o pecado é visto como um obstáculo que prende a vida a um ciclo de renascimentos constantes. É resultado da ignorância. No budismo, nem sequer existe o conceito de pecado. Existe o que chamam de akusala, que são ações inábeis ou impuras. O sofrimento, portanto, no budismo, surge do desejo e do apego que, por sua vez, tal como no hinduísmo, resultam da ignorância do ser humano. Não existem leis divinas que são quebradas, mas sim leis de causa e efeito. Se eu fizer bem, vou colher bem. Se eu fizer mal, vou colher mal. Todos estes conceitos, à luz das Escrituras, são errados. Ainda que possam ter alguns pontos de contacto ou algumas verdades implícitas dentro de cada um deles. De acordo com a Bíblia, pecado significa literalmente errar o alvo. E não somente errar o alvo, mas apontar para a direção oposta onde está o alvo. Se o alvo é ali, eu vou apontar para trás. Pecado é a transgressão da lei divina. E pecamos cada vez que existe uma falta de conformidade nas nossas ações, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, nas nossas omissões, com o caráter de Deus ou com a transgressão da sua lei escrita. O pecado é apresentado nas Escrituras como uma corrupção total da natureza humana desde a queda. Ele não afeta somente o que o homem faz, as suas ações, mas afeta principalmente a sua natureza, ou seja, aquilo que o homem é. O homem não se torna pecador porque peca, o homem peca porque é resultado da sua condição de pecador. O dicionário do Novo Testamento grego define a amartia, ou pecado, no grego da seguinte forma: estado errado da alma ou mente, princípio ou atitude pecaminosa, agregado de pecados cometidos por uma pessoa, pecado como um princípio e um poder, ofensa e violação ou violação da lei divina. O pecado, portanto, é uma rebelião e uma dívida que temos perante aquele que nos criou, o nosso Deus. E ele deriva da corrupção da nossa natureza. Ora, como seria de esperar, se as noções de pecado são diferentes perante cada religião, por mais diversa que ela seja, então a resolução do pecado também será apresentada e efetuada de forma diferente. Para o judaísmo, e isso será relevante para o sermão de hoje, o perdão de pecados era um processo de arrependimento e retorno. Ele envolvia o reconhecimento do erro, a reparação do dano ao próximo e a confissão a Deus. No período do templo, que é o período em que Jesus está a ministrar, o sistema era sacrificial. Era necessário haver um sacrifício que acompanhava este perdão. Hoje em dia, os judeus não têm mais templo. Então, como é que eles fazem? Eles focam-se na oração e na caridade, especialmente no Yom Kippur, ou seja, no dia da expiação, um dia anual que existe para esse efeito. No Islão, o perdão dos pecados baseia-se unicamente na misericórdia de Allah. Não há qualquer mediador, nem há qualquer sacrifício que possa trazer o perdão dos pecados. O pecador é chamado a arrepender-se sinceramente, pedir perdão e decidir não repetir o erro. Só que há aqui uma questão. Allah perdoa quem quer. É Ele que decide, mesmo mediante o perdão, o arrependimento e a confissão de pecados. No catolicismo romano, o perdão é mediado pela Igreja através do sacramento da penitência. O fiel confessa os seus pecados a um sacerdote, que, agindo em nome de Deus, concede a absolvição, geralmente seguida de uma penitência para a reparação temporal do pecado. Normalmente, orações ou obras. Já todos devem se lembrar desse tipo de situações. 2 Ave-Marias e 5 Pais Nossos, um terço e está feito. No hinduísmo não existe o conceito de perdão. Ora, se não há pecado, também faz sentido que não haja perdão. Então, no hinduísmo o que acontece é que cada ação que nós cometemos tem uma consequência que será inevitável.
não há um perdão jurídico, mas há sim uma purificação das almas. Então, práticas como banhos no rio Ganges servem para queimar o mau karma acumulado. No budismo, como não existe um Deus pessoal para conceder perdão, o foco está na autoextinção do erro. No espiritismo, o perdão é substituído pela reparação. Deus não perdoa por decreto. O espírito deve reencarnar tantas vezes quantas forem necessárias para reparar o mal feito e purificar-se a cada vez mais. É, portanto, assim como em praticamente todas as religiões, uma salvação pelo esforço próprio e pelas boas obras. No entanto, ao contrário de todas as religiões, o perdão bíblico não consiste em Deus esquecer o pecado, nem o homem pagar pelo pecado e obter a sua salvação. Isto dá-se unicamente e exclusivamente pela propiciação, onde a justiça divina é satisfeita. Deus é justo, portanto o pecado tem de ser punido. E é isto que é extraordinário no nosso Senhor, porque Ele consegue ser justo e perdoador ao mesmo tempo, sem entrar em conflito ou contradição. Deus é amor, por isso Ele próprio assume a punição na pessoa do seu Filho, em Jesus Cristo. Dessa forma, Ele mesmo é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Curiosamente, ou não, o tópico do perdão dos pecados que nós iremos ver aqui hoje é precisamente aquilo que irá despoltar os conflitos entre Jesus e a elite religiosa do seu tempo, como bem veremos no texto de hoje. Versículos 1 a 4. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram um eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Então, Jesus volta para Cafarnaum, para uma casa. Lembrem-se, ele saiu, ele disse que era necessário sair da Galileia, era necessário sair daquela região, ir pregar o Evangelho, ir a sinagogas e anunciar o Evangelho do Reino. Então aqui ele retorna para Cafarnaum. Novamente, Marcos não dá indicações temporais, simplesmente ele apresenta Jesus de volta a Cafarnaum. Para uma casa. Poderia ser a casa de Pedro? Talvez, não sabemos. Poderia ser uma outra casa? Talvez uma casa disponibilizada por alguns dos seus amigos para que ele estivesse, para o tempo em que ele estivesse a ministrar ali em Cafarnaum. Marcos não nos diz que casa era. Simplesmente nos diz que Jesus retornou e que voltou em Cafarnaum e estava em casa. E como não seria de estranhar, o facto de Jesus estar novamente ali naquela região, o que é que provocou? Provocou para que não demorasse muito a circular entre aquele povo, Jesus voltou. Seria expectável, tendo em conta o impacto que ele tinha provocado nas mentes, nos corpos e nos corações daquelas pessoas. E como consequência disso, as multidões começaram a aparecer, de tal forma que a casa ficou completamente cheia. Não havia espaço para mais nada. Com toda a certeza, estariam presentes aqueles que eram mais próximos a Jesus e que tinham sede de ouvir o que Jesus tinha para dizer. Provavelmente também haveria vários curiosos, desejosos de ver o que Jesus faria, desejosos por ver, talvez pela primeira vez, se aquilo que falavam deste homem era uma realidade. Por último, estavam também os escribas, os doutores da lei. Certamente que os rabinos se faziam presentes, mas as suas intenções, ao contrário das do povo, não eram as melhores. Ainda assim, nós vemos que o Senhor Jesus ele continua a fazer aquilo pelo qual ele foi enviado. No final do versículo 2, nós lemos que ele anunciava-lhes ou pregava-lhes a palavra. E Marcos não especifica o teor da mensagem, não nos diz que tipo de sermão Jesus está ali a produzir, simplesmente diz que ele anunciava a palavra. Mas Marcos não precisa de anunciar nem especificar o que Jesus está a dizer, porque ele já dissera no capítulo 1 aquilo que Jesus anunciara. É o Evangelho de Deus, o Evangelho do Reino. Ele chamava as multidões ao arrependimento e à fé. Essa era a sua mensagem. Para isso, Jesus disse, esse era o propósito pelo qual ele tinha vindo. E é enquanto se dá a pregação de Jesus que Marcos tira o nosso foco de Jesus, da multidão, para 5 indivíduos em especial. Um deles, um paralítico.
Alguém cuja capacidade de se movimentar fora completamente afetada. Não sabemos se de nascença, se não. Sabemos sim que ele não consegue movimentar-se de forma nenhuma. Porquê? Porque ele está a ser transportado com uma maca. Ou seja, para ele chegar até Jesus, ele tem de ser carregado por outras pessoas. No caso em concreto, 4 homens. 4 homens. Não sabemos se são parentes, se são amigos. Com toda a certeza poderemos dizer que são, de facto, amigos deste paralítico. Pois é isso que os verdadeiros amigos fazem. Os amigos carregam-nos quando nós estamos em baixo. Ajudam-nos a andar quando nós não conseguimos andar. Eles ajudam-nos a caminhar. E aqui, literalmente, eles carregam-no para que ele possa chegar ao seu objetivo. No entanto, as dificuldades não são somente a incapacidade física do paralítico, que é evidente. Há outras. Eles querem chegar perto de Jesus, mas as pessoas eram tantas que era impossível que eles, ao estarem a transportar um doente, eles conseguissem chegar perto dele. E é então que eles se lembram de uma solução. Eles já tinham chegado até ali e não fazia sentido voltar para trás ou estar distante daquele que era o seu objetivo. Muito provavelmente eles já tinham ouvido falar que Jesus produzira e efetuara milagres. Portanto, eles acreditavam que Jesus, através do seu toque ou da sua palavra, poderia curar aquele homem. Então eles prosseguem. E neste momento há algo que é digno de nós enaltecermos. Porque a fé e a confiança que estes homens demonstram em Jesus é evidente. Tanto dos 4 que carregam o paralítico, como do paralítico. Eles seguem adiante. Por muitas dificuldades que surjam, eles tentam encontrar uma solução. Eles não vão sair dali sem antes terem aquilo que eles querem. Ninguém se dá um trabalho destes se não tiver fé. Nós vemos isso, por exemplo, no exemplo que o Senhor Jesus nos dá na parábola do juiz iníquo. Na questão da oração. Se nós não tivermos fé, nós não vamos persistir na oração. Então, o ato de nós persistirmos em algo que é piedoso é um ato de fé também. E eles demonstraram ter essa fé. E como sempre que nós temos fé, há uma face visível dessa mesma fé, que é as obras. E estes homens, através das suas obras, demonstram a sua fé. É isso mesmo que eles fazem. Vendo que não havia outra forma deles chegarem até Jesus, eles resolvem abrir um buraco no telhado. E é também aqui que nós vemos que eles não estavam somente interessados na pregação de Jesus. Isto pode ser bom ou mau. Eles estavam à espera de algo mais. Eles queriam ver o milagre acontecer na vida do seu amigo. Marcos não os diz explicitamente, mas fica claro ao lermos que eles querem algo mais. Onde eles estavam, eles conseguem ouvir Jesus a pregar. Eles conseguem ter acesso a isso. Mas eles queriam chegar perto. Então nós perguntamos, como é que eles abriram então o telhado? E para nós, no século XXI, talvez seja um pouco difícil nós percebermos, mas eles agarraram numa marreta, num pau, começaram a partir o telhado sem dizer nada a ninguém. Então, mas isto é assim? Não é? Para o nosso contexto isso é um pouco mais complicado. Nós temos placas de cimento, nós temos telhas, nós temos toda uma série de dificuldades e elementos que nos fazem ser difícil abrir um buraco no telhado. Então, abrir um buraco no telhado no século XXI não é a mesma coisa que abrir um buraco no telhado em Israel no século I. O teto das casas de Israel, naquela altura, geralmente era plano, tinha vigas transversais que atravessavam esse teto, que tinham pilares. Esses pilares eram cobertos com vegetação, com galhos de árvores, etc. E no topo de tudo isso tinha uma manta grossa de barro ou argila misturada com palha de feno. Tal cobertura não era difícil de ser desfeita. Um pouco de escavar com as próprias mãos e era fácil de abrir ali um buraco. A palavra usada no original é eles descobriram a cobertura. Ou seja, eles fazem um buraco na cobertura que o teto tinha. Então, feita a abertura no telhado, eles agora podem descer a maca onde o paralítico se encontra. A maca era um tipo de cama improvisada que os pobres normalmente tinham ao seu dispor. E foi desta forma que aqueles 4 homens conseguem levar o paralítico até próximo de Jesus. E é isso que vemos nos versículos 5 a 7. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfémia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? É bastante revelador da natureza da pessoa e do caráter do Senhor Jesus
que ele se dirige ao paralítico sem que nenhuma palavra lhe seja dirigida a ele. Talvez até mesmo o paralítico não conseguisse falar, também tivesse a sua voz afetada. No entanto, ainda que isso fosse uma possibilidade, os amigos poderiam falar. E os amigos poderiam dizer: olha, Jesus, está aqui o paralítico, nós queremos, ou ele quer, ou precisa de algo. Mas não foi preciso falar. As ações deles não passam despercebidas ao olhar atento de Jesus. E a tal ponto isso foi uma realidade que Marcos diz que Jesus viu a fé não do paralítico, mas a fé deles, no plural. A fé deles. E faz sentido ser deles, pois são todos os amigos que fazem o trabalho. O paralítico está simplesmente deitado. Mas é no que ele diz a seguir que deve ter provocado com toda a certeza um choque entre todos aqueles que estavam naquela sala, naquela casa. A começar desde logo pelos amigos do paralítico. Eu duvido que fossem estas as palavras que eles estivessem à espera de ouvir da parte de Jesus. Eu acredito sim que eles gostariam de ouvir Jesus a dizer: filho, estás curado, podes andar. Mas pelo contrário, Jesus diz: filho, perdoados estão os teus pecados. E é interessante que no original, no grego, em Marcos, Mateus e Lucas, esta seja a ordem das palavras: perdoados estão os teus pecados. E isto coloca a ênfase no amor daquele que perdoa e não nos restantes, nas pessoas que o buscam. Agora, há aqui algo que nós também temos de desmistificar, porque os judeus, de alguma forma, tinham uma noção equivocada da relação que existia entre o pecado e entre a doença. De tal forma, eles acreditavam que determinadas doenças eram consequência de determinados pecados. Contudo, apesar de ser uma crença bastante disseminada entre os judeus, Jesus combateu esse erro, conforme várias passagens dos Evangelhos atestam. Imaginem a surpresa de todos ao ouvirem as palavras de Jesus. Eu acredito que a surpresa era geral, ainda que as motivações fossem diferentes. Mas para o coração do paralítico deve ter sido um bálsamo ouvir Jesus a dizer: filho, os teus pecados estão perdoados. Ele estava à espera de obter cura física, mas Jesus estava-lhe a oferecer cura espiritual. Mesmo os seus amigos devem ter ficado estupefactos com a declaração de Jesus. Nós não podemos dizer com certeza o que as palavras lhes provocaram, podemos simplesmente especular. Mas o mesmo não pode ser dito acerca dos escribas. Os escribas eram os doutores da lei. Eles eram os juristas profissionais que interpretavam como a lei de Moisés se aplicava na vida, no dia a dia. Eles tinham 3 funções vitais para a religião judaica. Eles copiavam os manuscritos, eles interpretavam e explicavam o sentido do texto e eles formavam também o corpo técnico do Sinédrio, o tribunal que irá julgar Jesus mais tarde. Eles eram os juízes e os advogados que ditavam e decidiam as questões de ética, as questões das heranças e as questões de rituais. Então, alguns dos escribas, ao ouvirem Jesus deliberar o perdão dos pecados daquele homem, ficaram perturbados. E porquê? Eu pergunto, os escribas têm motivos para ficarem perturbados com as palavras de Jesus? E eu digo, sim, têm e não têm. O seu argumento, tal como o seu raciocínio, está correto. Se eu disser, somente uma pessoa pode perdoar pecados, e essa pessoa é Deus, eu estou errado? Não estou. É o que eles estão a dizer, certo? Estão a dizer, isto é blasfémia. Só há um que pode tirar pecados, que é Deus. É impossível. O argumento deles e o raciocínio deles está correto. E eu pergunto, de onde é que eles tiraram esta ideia? Da sua cabeça, dos seus corações, das Escrituras que eles tinham em sua posse, ou seja, o Antigo Testamento. E a título de exemplo eu trago 2 textos que comprovam isso. Em Êxodo 34, versículos 6 e 7, diz o seguinte: e passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longâmino, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente ou culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Em Jeremias 31, 34 diz o seguinte: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor,
porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Somente o Senhor tem a prerrogativa de perdoar e de esquecer pecados. Só Ele. Neste ponto, eu tenho de acompanhar os escribas. Eles estão corretos. Só o Senhor. Portanto, para um homem declarar ser possuidor desse poder, era colocar-se ao nível de Deus. E isso é uma blasfémia. Se o pecado é cometido contra Deus, e em última instância todos os pecados são cometidos contra Ele, então somente Deus tem o recibo da dívida e somente Ele tem a autoridade para cancelar esse mesmo recibo. Portanto, ao declarar de forma direta e absoluta, perdoados estão os teus pecados, Jesus estava a agir como se fosse o próprio Deus. Ou como se tivesse uma autoridade que ultrapassava o sistema sacrificial do templo. E isto era inaceitável para os escribas. Ou seja, segundo a lei, segundo a Tora, o perdão está ligado ao templo e aos sacrifícios. Vejam, o raciocínio dos escribas não está errado. Eles estão certos na afirmação que estão a pensar. Como é que era feito esse perdão de pecados? O pecador levava o animal, entregava-o ao sacerdote, o sangue era derramado e só após haver o sangue derramado do animal é que o sacerdote declarava a expiação e dizia que estava perdoado. O problema é que Jesus salta todo este processo que estava corretamente assente na lei que Deus havia dado a Moisés para o povo em Israel. Jesus perdoa sem o sacrifício animal, sem a mediação do sacerdote e fora do templo. Para um escriba zeloso da lei, isto era uma anarquia teológica que usurpava o trono de Deus. Era inaceitável. Então eles estão certos em afirmar que só Deus pode perdoar pecados. O problema dos escribas não é com a lei, porque isso eles fazem uma interpretação correta da lei. O problema deles é com a identidade daquele que tinha proferido essas palavras. Eles não conseguiram ver que a pessoa que estava à sua frente era nada mais, nada menos que o Deus encarnado, o Verbo que se fez carne. E Jesus iria provar como eles estavam errados nas suas conclusões e, mais uma vez, de uma forma magistral. E é isso que lemos nos versículos 8 a 9. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Lembram-se do versículo 6 e o que ele diz? Consultem. Marcos não diz que os escribas manifestaram a sua indignação publicamente. Marcos diz que eles arrazoavam no seu coração. Eles não verbalizaram o que estavam a pensar, mas ainda assim o Senhor Jesus consegue ter acesso ao que eles pensavam, apesar desse processo ser silencioso. E como fez isso Jesus? Muitos advogam que isso se devia ao facto de Jesus ser Deus e, portanto, Jesus é portador da omnisciência, portanto é natural que ele consiga perceber o que é que está no coração dos escribas. Contudo, esse não é um pensamento que eu subscrevo. De facto, Jesus é Deus. De facto, Jesus é o Deus homem, o Verbo encarnado. No entanto, as Escrituras mostram claramente que ele veio viver na terra como um de nós, semelhante a nós, em tudo, para que em tudo fosse tentado também como nós. Ele não veio viver como uma espécie de super-homem. Cristo não deixou de forma alguma de possuir os atributos divinos, nem deixou de ser Deus, mas ao encarnar ele viveu sujeito às mesmas limitações e fraquezas que são próprias da natureza humana, contudo, sem possuir uma natureza caída ou pecaminosa. Esse é o esvaziamento a que Paulo faz referência em Filipenses 2, capítulo 2, versículo 7, onde Jesus, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Marcos nos diz que Jesus teve conhecimento dessas coisas pelo seu Espírito. No capítulo 1, nós lemos que o Espírito Santo desce sobre Jesus de forma corpórea. E era precisamente pelo poder do Espírito que Jesus operava todos os seus milagres, incluindo o conhecer o pensamento do coração dos homens. Jesus é o portador por excelência do Espírito Santo.
Nenhum outro homem teve o Espírito como Jesus teve aqui na terra. E em 1 Coríntios 2, versículos 10 e 11, Paulo declara o seguinte: porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ao ter conhecimento do que pensavam os escribas, Jesus confronta-os e coloca-lhes uma questão que irá colocar a nu o problema deles. O problema deles não é uma questão de interpretação da lei, o problema deles é um problema de fé. Eles são incrédulos. O simples facto de Jesus demonstrar conhecer o que ia nos seus corações já deve ter dilacerado as mentes deles. Provavelmente eles pensaram para si mesmos: como é que este homem soube o que nós estávamos a pensar? Mas Jesus vai colocar-lhes um desafio ainda mais certeiro. Muito provavelmente nas mentes dos escribas iria a seguinte acusação: é fácil Jesus dizer isto. Perdoados estão os teus pecados. Como é que alguém pode provar que ele está a falar a verdade? Ou como é que alguém pode provar que Jesus está a dizer mentira? Ninguém consegue saber naquele instante, naquele momento, se de facto os pecados daquele homem foram ou não foram perdoados. Talvez fosse isso que eles pensassem. E é então que Jesus lhes diz: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma a tua cama e anda? Qual seria a resposta que vocês dariam a Jesus se ele vos fizesse essa pergunta? O que é mais fácil? Apesar de somente Deus poder perdoar pecados, como eu disse há pouco, eles não tinham como provar se isso era uma realidade ou não. Contudo, a questão da cura física era totalmente diferente. Caso Jesus dissesse ao paralítico: levanta-te e anda, e ele não andasse, ficaria evidente para todos que Jesus era um charlatão que usava o nome de Deus para se promover. Vejam, ambas as coisas são difíceis. Não somente difíceis, elas são impossíveis ao homem de concretizar. Mas uma delas as pessoas tinham como conferir que era verdade. E é precisamente isso que Jesus se prepara para fazer, como veremos nos próximos versículos. Versículos 10 a 12. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Tudo culmina nestes últimos versículos. E Jesus mais uma vez vai demonstrar que ele não é somente um profeta. Então, novamente, e eu vou dizer isto muitas vezes durante todo o Evangelho de Marcos, eu acho extremamente ridículo o argumento que muitos utilizam ao dizerem que o Evangelho de Marcos não apresenta Jesus como divino. Não consigo perceber como é que chegam a essas conclusões. O milagre que Jesus se prepara para fazer terá o propósito de demonstrar que ele tem a autoridade que só Deus possui. Neste caso em concreto, a autoridade para perdoar pecados. O que é o mesmo que Jesus dizer: eu sou Deus. Não há como negar esta evidência. Se as Escrituras dizem taxativamente que somente Deus tem o poder, a autoridade e a prerrogativa de perdoar pecados, e se Jesus prova que tem essa autoridade, então a única conclusão lógica a que podemos chegar é que Jesus é Deus. Não há outra conclusão. E é precisamente isso que Marcos nos quer transmitir com este episódio. Episódio este que marca o início dos conflitos e confrontos com a elite religiosa. E conforme veremos, o conflito não irá ficar mais fácil, nem irá ser ficar mais silencioso ou irá ficar mais correto ao ser colocadas as questões que irão ser colocadas por Jesus. O conflito irá ficar cada vez mais violento, culminando na crucificação do Filho de Deus. Agora, para deleite e estupefação de todos, o que é que Jesus faz? Jesus diz então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama, anda. E mais uma vez, a ordem de Jesus é obedecida na perfeição e imediatamente. De uma só vez, Jesus opera 2 milagres, sendo que o maior deles não foi perceptível pelos que estavam presentes: o perdão dos pecados do paralítico. É a primeira vez que Marcos utiliza a expressão Filho do Homem para se referir a ele mesmo. Para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Em todo o livro,
O título Filho do Homem será utilizado 14 vezes. Certamente Jesus utiliza essa expressão aqui neste Evangelho para manifestar a sua humanidade e a sua ligação inequívoca ao homem. Afinal, ele veio para ser o nosso representante. Um outro ponto que sustenta essa visão é o facto de que Jesus sempre tenta ocultar a sua identidade como Filho de Deus. Lembram-se? Os demónios falam que ele é o Filho de Deus e ele manda-os calar. Portanto, antes que seja evidente a cruz como parte central da missão do Filho de Deus, ele quer permanecer no anónimo. Apesar disso, nós não podemos deixar de mencionar igualmente que o título Filho do Homem nos remete para a passagem de Daniel 7, onde a divindade é algo que está patente. Em Daniel 7, versículo 13 e 14, lemos o seguinte: Eu estava a olhar nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Portanto, apesar de Jesus utilizar esse título para se identificar com a humanidade, esse título também carrega consigo a autoridade inerente ao próprio Deus. É por isso que Jesus diz para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Nós sabemos que Deus tem essa autoridade. Mas isso não seria expectável vindo de alguém que carrega a natureza humana. O certo é que perante tamanha manifestação de glória, todos se maravilharam ao ver que aquele homem que não se conseguia mexer, de repente passa a movimentar-se sem qualquer problema. Imaginem vocês se virem um paralítico que não se consegue mexer, de um momento para o outro ele começa a andar, a correr, a saltar, a pular. Ele agarra na sua cama e desaparece, muito provavelmente para a sua casa, como Jesus mandou. Marcos declara que todos deram glória a Deus porque nunca tinham visto nada assim. E é normal que assim tenha ocorrido. Afinal, a cada dia Jesus estava a demonstrar ser o Messias esperado. 700 anos antes da vinda do Messias, Isaías profetizara acerca dessa situação. E ele disse que quando ele viesse, os olhos dos cegos se abririam, os ouvidos dos surdos se desimpediriam e os coxos saltariam como servos e a língua dos mudos cantaria. Era precisamente isso que Jesus estava a fazer. Ele estava a cumprir as profecias. Nunca ninguém tinha presenciado algo assim. Os coxos andam, os cegos veem e os surdos ouvem. Apesar de Marcos referir que todos se admiravam e rendiam glória a Deus, nós não devemos inferir que os escribas que estavam presentes na multidão e que provocaram este conflito, que também ficaram contentes com essa situação. Aliás, o contraste em toda a narrativa é evidente e fica claro que eles não estavam entre esses que deram glória a Deus. Como tal, não é de admirar que imediatamente a seguir a este episódio, nós vamos ver eles novamente em confronto com Jesus. Afinal, como temos visto, os milagres não são suficientes para conceder fé a ninguém. Aqui, eles servem para mostrar que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. E talvez nós, ao lermos estes relatos, não fiquemos tão alegres como aquela multidão que presenciou aquilo. E isso acontece porque nós não vivemos essas situações. E, infelizmente, muitas vezes a alegria vem quando nós vivemos e passamos por esses momentos. Nós gostaríamos de presenciar esses momentos gloriosos e, por vezes, podemos até pensar, se isto acontecia com Jesus naquela altura, por que é que hoje não vemos isso a acontecer? Nós conhecemos algumas pessoas que também têm alguns problemas que são crónicos e podemos ser tentados a arrazoar nos nossos corações como os escribas. De uma forma diferente, nós podemos perguntar, por que é que o Senhor não nos cura? Por que é que o Senhor não nos concede essa bênção, esse milagre? Se esse pensamento por vezes paira na vossa mente, eu quero encorajar-vos com o seguinte. Nós podemos não ver milagres como as pessoas que presenciaram o ministério terreno de Jesus. Isso é um facto. Mas lembrem-se que esses milagres eles tinham o propósito de autenticar tanto a mensagem como o mensageiro. Agora, apesar de nós não vermos esses eventos espetaculares, nós podemos estar-nos a comportar como os escribas deste episódio. E porquê é que eu digo isso? Porque o maior dos milagres já nos foi concedido e já foi concedido a todo aquele que aqui está e que colocou a sua confiança no Filho de Deus. O perdão dos nossos pecados. Então eu pergunto, nós necessitamos de um milagre maior do que esse? Não. Mas nós comportamos-nos como se precisássemos.
Não acabamos nós por nos tornar ingratos perante tamanha demonstração de amor efetuada em nosso favor pelo Senhor Jesus, que se ofereceu como sacrifício em nosso lugar? Como Paulo declarou aos nossos irmãos em Corinto, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Estando conscientes desse facto, nós podemos sim juntar-nos àquela multidão em admiração, rendendo glória a Deus. Não por nunca termos visto nada assim, mas porque continuamos a ver o Senhor a alcançar vidas e a conceder o perdão dos pecados. E porquê? Porque nós sabemos que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, mas sabemos muito mais. Nós sabemos que no finalzinho do capítulo de 28 de Mateus, no final do seu Evangelho, Jesus diz o seguinte: Deus, Jesus, na terra e no céu, tem toda a autoridade. E é por isso que nós nos regozijamos, porque somos do seu povo. Louvado seja o Senhor.